Saudações ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Thiago Cruz e estou aqui hoje em missão solo para trazer para vocês todas as informações das últimas rodadas da J-League. Para os novos ouvintes, podem estar achando um pouco estranho, mas para a galera um pouco mais velha de guerra, lembre que ano passado já teve o início desse spin-off que nós chamamos de Renomaru Drops, que é quando acontece algum imprevisto no nosso cronograma e a gente acaba não conseguindo se organizar para fazer as gravações. E como estamos em anos de Copa, as coisas começam a ser muito rápidas na J-League até a metade do ano, com rodadas sempre no meio e no final de semana. E devido a alguns probleminhas de datas minha e do Elias, e também um pouquinho de saúde, já que ficamos gripados, acabamos ficando impossibilitados de fazer as devidas gravações. Por isso, hoje, trago para vocês aqui todas as informações que permearam desde a rodada 8 da J-League até a rodada desse final de semana, que foi a rodada de número 11. Tá, então é o seguinte, há 2 semanas atrás a gente fez o Renomaru, que foi já um resumão da rodada 4 até a rodada 7. Depois a gente fez ali um Renomaru um pouquinho diferente, foi um início de um novo quadro, né, que são os jogos memoráveis da J-League, que a gente gravou narrando, né, um jogo da final da Copa da 2004, que foi bacana pra caramba. E já começa esse programa agradecendo a todos que puderam ouvir, que deram seus feedbacks, que falaram pra gente que acharam desse primeiro passo, né? Um pouquinho além do podcast, que é a gravação de jogos antigos. Já temos vários jogos meio que engatilhados para fazer futuras gravações. Então, para todo mundo que assistiu e quem não assistiu, fica lá a dica para vocês darem uma olhadinha lá nos jogos memoráveis, que foi bem bacana. Tem algumas coisinhas para melhorar na edição, então desde já peço desculpas, né? Eu estou começando a trabalhar com isso, então algumas coisas vai mudar, algumas coisas eu vou aprimorar também. Mas para esse primeiro projeto eu e Elias ficamos bem contentes com o resultado final. Não é algo tão fácil, né? A gravação com vídeo sempre tem muito problema com questão de delay, com áudio, com som. Mas devagarzinho a gente vai trabalhando com isso, beleza? Espero que vocês estejam ótimos, que vocês estejam tendo uma ótima semana, já que estamos aí no meio de semana de feriado. E vamos lá, porque a J-League tá pegando fogo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no dia 14, dia 15 do 4, quando aconteceu a 8ª rodada, e vamos tentar entender um pouquinho como que estava a situação da J-League naquele momento. O time do Gambausca tinha finalmente vencido uma partida na rodada 7 contra o Jubiluata, o que deu uma determinada esperança, né, pro time de Osaka, que estava tendo ali um começo de ano péssimo, né? Não que o time do Gamba esteja jogando o fino da bola nesse momento, mas aquele momento era de longe um dos piores times da J-League, né? O time do Nagoya Grampus já estava começando a degringolar um pouco, estava meio que em queda livre, todo aquele oba-oba, né, do começo do campeonato meio que já começou a mostrar a verdadeira faceta, né, do time do Nagoya, que é um time muito interessante, mas vinha de uma derrota para o time do Sendai da 7ª rodada. A mídia começou já, poxa, será que realmente talvez esse time do Nagoya não é tudo aquilo que a gente estava pensando? Talvez realmente o Jô não poderia resolver as coisas sozinhas, e aí as coisas começariam a dar errado para o time do Nagoya desde mais ou menos dessa época. Outro time também que já não estava muito bem das pernas nesse momento e estava saindo, tentando escapar um pouco dessa zona de rebaixamento, era o time do Urawa Reds, né, que na 5ª rodada, se eu não me engano, já tinha perdido o Rory, né, que foi dispensado pelo time. Se não me engano, foi até após a queda pro time do Jubiluata fora de casa, que foi uma derrota de 2-1 no dia 1º do 4. Dias depois, o Rory foi dispensado, né, da equipe do Urawa Reds, e aí o Tsuyoshi Otsuki entrou ali como técnico interino do time e ficaria algumas rodadas como técnico até a chegada do Oswaldo Oliveira, né? Então nesse momento era o técnico interino e o time estaria ali, né, preparando todo o seu plano de jogo até o momento que o Oswaldo Oliveira poderia assumir a equipe e aí começar essa nova página para os times vermelhos de Saitama. Bem, os resultados da 8ª rodada foram o seguinte: o Shonan Bellmare recebeu em casa o Sanfrecce Hiroshima e perdeu pelo placar de 2-0. O Urawa Reds venceu o Shimizu por 2-1, placar importante. O Jubiluata venceu, voltando a vencer, né, após a derrota na 7ª rodada, venceu o Sagantoso por 1-0, placar magrinho. O time do Vissel Kobe voltou a vencer no campeonato, vencendo o Yokohama F Marinos, que tem ali, né, um time interessante, mas ficam devendo um pouco na continuidade de bons resultados.
o Veogata Sendai recebeu o Kawasaki Frontale e empatou em 0x0. O Cereço Osaka recebeu o FC Tokyo e venceu por 1x0. O Kashima ganhou do Nagoya por 2x0, o que agravaria ainda mais a crise, né, do time do Nagoya. O Kashiwa Reysol perdeu para o time do Sapporo por 2x1 e o Vivaren Nagasaki atropelou o Gamba Osaka pelo placar de 3x0. Sim, nesse momento o time do Vivaren Nagasaki, que nós já estamos até comentando, né, nos Renomaru junto com o Elias, é o xodózinho da temporada, mas a gente sabe que é uma situação muito difícil, né, pro time do Vivaren Nagasaki conseguir se manter na J-League, né, mas essa vitória acachapante, né, para cima do time do Gamba Osaka dá um certo alento, né, então o time do Vivaren Nagasaki começaria a dar um bom arranque, né? Ele tinha vencido o Shimizu na roda anterior por 1x0, agora atropela o Gamba pelo um bom placar, né? Então isso traria um pouco aquilo que nós chamamos de aquela famosa gordurinha, né? Para tentar se manter na ilha de campeonato, e isso, claro, daria mais problemas ainda para o Lever Cup, mas a diretoria diz que o Lever é o técnico do Gamba Osaka e que eles teoricamente não tem, eu estou dizendo teoricamente, né? Porque a gente sabe que futebol é resultado, mas até esse momento o Lever estava completamente sólido no time do Gamba Osaka. Por mais que alguma parte da imprensa comece a achar que talvez o futebol brasileiro não esteja mais no auge de criar bons técnicos, né? Mas o Oswaldo de Oliveira e o Lever Cup têm aí essa missão de talvez mostrar mais uma vez que o futebol brasileiro não está atrasado e que os técnicos podem fazer um bom trabalho. Mas no caso do Lever Cup, os problemas são grandes. No dia 22/4 aconteceu a rodada número 9, e aí o Vivaren Nagasaki recebeu em casa o Kashiwa Reysol e ganhou pelo placar magro de 1x0, um ótimo resultado do Vivaren Nagasaki. O Gamba Osaka, fazendo o derby, né, contra o Cereço Osaka, venceu por 1x0, gol do coreano Hwang, né, o Ijo Hwang. O Kawasaki Frontale venceu, né, o Kashima Antlers por 4x1, atropelando o time do Kashima Antlers, né. O Vissel Kobe ganhou do Nagoya por 3x0. O Ural empatou com o Sapporo em um chato 0x0. O Marinos empatou com o Shonan em um excelente jogo de 8 gols, 4x4. O Hiroshima venceu o Sagantoso por 1x0. O Veogata Sendai recebeu o Jubiluata e perdeu por 3x0. E o Shimizu não aguentou o poder ofensivo do FC Tokyo e perdeu por 1x0. Uma coisa interessante nessa rodada nova, né, nesse derby de Osaka, aconteceu duas coisas, né? Claro, o time do Gamba não entrou como favorito e acabou ganhando, né, do time do Cereço. O Cereço era franco favorito nessa partida. E aconteceu um incidente também, que foi o choque entre o Miura e o Masato Higatiguchi. E o Higatiguchi saiu machucado logo no comecinho, mas logo na casa dos 14, 15 minutos de jogo. E aí, com esse choque, né, basicamente a bola estava vindo alto, o Miura não viu o Higatiguchi saindo para tentar abafar o lance. Os dois acabaram tendo esse choque de cabeça e o Higatiguchi acabou saindo machucado de campo, com uma fratura no rosto, e é dúvida para a questão de voltar nas próximas semanas, e também virou dúvida para ser o possível goleiro convocado para a Copa de 2018. Então isso era um aspas interessante, né, para acontecer, e foi nesse jogo, com um gol de pênalti, né, que o Hwang acabou dando números finais. É uma partida que foi muito bem, foi pegada, foi interessante, mas o time do Cereço vacilou ali, que poderia sair com a vitória ou pelo menos com um empate, né. O Sanfrecce venceu mais uma partida, né, atropelou ali o time do Sagantoso. Atropelou não, que foi para um placar de 1x0, mas acabou se impondo bastante, né, e junto com o FC Tokyo os times estavam começando a dar uma pequena disparada, e o Kawasaki Frontale, depois de vencer muito bem o time do Kashima, estava mostrando que tem forças para lutar pelo menos por uma terceira vaguinha, ou até, digamos que ser o possível azarão da temporada, tá dando um pouco de emoção para essa temporada. Na rodada 10, no dia 25/4, né, alguns dias depois, o Cereço recebeu o Veogata Sendai e venceu por 2x1. O Jubiluata voltou a perder para o Vivaren Nagasaki por 2x1, mais uma vitória importantíssima, dessa vez fora de casa, né, então isso foi muito importante. O time do Kashima empatou com o Vissel Kobe por 1x1, o Kashiwa Reysol venceu o Urawa por 1x0, o Nagoya voltou a perder mais uma vez, dessa vez para o Shimizu, né, por 3x1, o Sagantoso perdeu para o Frontale por 2x0, o Sapporo ganhou do Yokohama F. Marinos, o Shonan venceu o Gamba Osaka por 1x0 e o FC Tokyo goleou
o time do Sanfrecce Hiroshima por 3-1. A partidas interessantes dessa rodada no rodada número 10 é a vitória do Wagner Nagasaki, que é interessante, né, por ser um time tão pequeno e tá começando a engrenar no campeonato, tá começando a começar a jogar de igual para igual, né? Todo aquele nervosismo que estava acontecendo com o time do Vitória nas primeiras rodadas parou de acontecer, o time começou a ter alguns lampejos, né, de um time de J1, ou seja, o time consegue parar a bola, consegue ter um pouco de calma para poder criar suas jogadas. Claro, a gente sabe que o time do Vitória Nagasaki é muito limitado em algumas situações, mas é um time que sempre tenta chegar no ataque, é um time que sempre tenta criar jogadas pelas pontas, e isso é importante, né? Essa vitória 2-1 em cima do Jubiluata mostrou que o Wagner Nagasaki não é apenas um time bobo que está ali passeando pelo campeonato principal, né? Que o time ele vai lutar, ele sabe que tem dificuldades plenas de continuar vencendo assim, mas até esse momento o time do Vivari está fazendo o seu papel, estava fora da zona de rebaixamento e estava colocando toda ali a responsabilidade para os times maiores da J-League, que estavam todos abaixo dele, né? A vitória do Rei Sol em cima do Ural Reds, que já estava sendo comandado pelo Oswaldo Oliveira, acende ainda, logo de começo desse trabalho do brasileiro, um sinal amarelo, né? Porque por mais que ele não conhece a equipe, ele ainda vai ter muito tempo, né, de poder impor um plano de jogo diferente, né? Ele entrou com 3-4-3, que é basicamente o sistema base, né, que o Ural vem jogando nas últimas temporadas. Então o Oswaldo não fez muitas mudanças muito drásticas no time e meio que está aos poucos entendendo como esse time funciona, né? Claro, o time do Rei Sol, um time muito, né, mais organizado até esse momento, com o gol do Nakagawa, acabou dando números finais a partidas, mas também o Esaka e o Cristiano jogaram muito bem. Um jogo muito importante também é a derrota do líder, né? O Hiroshima perdeu para o FC Tokyo por 3-1, né? A melhor defesa do campeonato, que é a defesa do Sanfrecce Hiroshima, acabou tomando gols muito rápidos, né? Aos 5 e aos 9 minutos, tomaram o gol do Diego de pênalti e do Nagaki, né? Com a assistência do Diego, acabou meio que deixando o time do Sanfrecce Hiroshima em um sinal meio de alerta. Afinal, o time do Hiroshima era tão difícil tomar os gols e acabou tomando gols assim tão rápido logo no começo da partida. Isso acabou meio que deixando fora dos trilhos, né, um pouco o time de Hiroshima. No segundo tempo, o Diego fez o terceiro gol aos 51 minutos e apenas aos 60 o Inagaki conseguiu ali fazer o gol de honra do Sanfrecce Hiroshima, mas estaria muito difícil, né, para o líder tentar digamos que tentar fazer alguma coisa para diminuir. Até daria para fazer um segundo gol e acabar 3-2, que seria o resultado mais justo, ao meu ver, já que o segundo tempo o FC Tokyo acabou cozinhando mais jogo do que procurando um quarto gol, mas com o resultado basicamente feito, não tinha muito o que se preocupar. Uma vitória importante que fez o FC Tokyo dar uma grudadinha no líder, né, já que estava despontado o Sanfrecce Hiroshima. Uma coisa interessante é que o Sanfrecce Hiroshima tem apenas uma derrota, um empate, né, com 9 vitórias, né, contando com a rodada 11, que foi mais uma vitória. Encontra o time do FC Tokyo, tem 22 pontos e tem apenas uma derrota também, mas a diferença é que tem 3 empates. E isso acaba fazendo com que a diferença de pontos fique um pouco longe, né? Mas com 7 vitórias contra 9 do Sanfrecce Hiroshima, o FC Tokyo é o time mais próximo ali do líder, que está com uma vantagem boa de 6 pontos. Bem, ainda nessa rodada 10 ainda, um jogo interessante para a gente tá comentando, né? É o empate, né, entre Kashima e Vissel Kobe. O time do Kashima, jogando em casa, não conseguiu vencer, né? O time do Kashima, ele vem sendo muito pressionado pela sua torcida, até porque a torcida exige bons resultados, né? O time do Kashima é o maior campeão da J-League, o maior, se não for o maior, é um dos maiores times do futebol japonês, eu acredito que seja o maior. Mas tem problemas sérios em questão de continuidade, né? Às vezes você vê os jogos do Kashima e você percebe uma certa afobação de conseguir os resultados rápidos, principalmente os seus jogadores de frente. Nesse jogo, o time do Kashima saiu perdendo, né, com o gol do Mita aos 34 minutos, né, e apenas aos 55 minutos conseguiu empate com o Suzuki e quase tomou um golzinho ali do Watanabe ali, que foi substituído na metade do segundo tempo. Então esse empate 1-1
Foi um resultado ok para o Viseu Kobe, que aparentemente não vai lutar por muitas coisas em campeonato, apenas pelo meio de tabela, mas para o time de Kashima é um péssimo resultado. Nesse jogo, quem começou a jogar junto com o Mukazaki foi o Doi, né, e depois ele foi substituído pelo Anzai no segundo tempo, e o time do Kashima tenta mudar ali, fazer algumas pequenas mudanças de uma rodada para outra, para tentar achar uma formação perfeita, mas é claro que essas modificações que já funcionaram muito bem na rodada passada, na temporada passada, né, começa a deixar um ponto de interrogação para os seus torcedores, né, porque acham que Inukai não é um jogador que poderia estar começando como titular, e começou nessa partida também contra o Viseu Kobe, né, que o Doi talvez seja um cara que é para ser utilizado no segundo tempo e não começar jogando, mas o time do Kashima tenta criar novos planos de jogo, tentam criar uma possibilidade de estar sempre inovando, né, com um elenco que não é limitado, um elenco até muito interessante, mas para esse jogo, mais uma vez, o ataque do Kashima não funcionou e por pouco não saiu perdendo, o que seria um excelente resultado para o time do Viseu Kobe, que, como disse, né, tá muito no quase, né, tá ali sempre vencendo, empatando algumas partidas. O Podolski, por mais que venha fazendo seus golzinhos, não vai salvar a pátria sozinho, né, então esse empate 1-1 acabou sendo ok para o Viseu Kobe, mas poderia ter angariado coisas melhores, né. O time do Nagoya ainda, né, não sabe o que é vitória no campeonato, né, tomou essa cachapada de 3-1 pro Shimizu, né? Isso eu tava até comentando com o Elias no último Hinomaru que a gente fez, né? Foi que daquela rodada, da 4-7, eu já dizia que, na minha opinião, o time do Nagoya tem um ataque até que de J1, né? Mas tem uma defesa muito ainda de J2, né? O time muito perdido, né? O jogo começando agora, os últimos jogos sempre do banco, né, e entrando apenas na segunda etapa, né, esse jogo até o Hisato Sato e o Gabriel Xavier foram os dois atacantes, pouco puderam fazer, né, um time do Nagoya muito perdido em certos momentos, é uma defesa muito complicada de se jogar, né, por mais que a volta ali do William Rocha e o Sugawara não deixa esse sistema defensivo digamos, ser sólido, né? O goleiro australiano, o Langerhard, também é um bom goleiro, em experiência, um cara novo que vai amadurecer bastante, mas acabou talvez sendo culpado em algum desses lances, né? Poderia ter saído abafando um pouco mais, ter um pouquinho mais de calma, mas com certeza todo o sistema defensivo do time do Nagoya Grampus é um sistema ainda muito falho, que teve ali lampejos muito bons no começo do campeonato, mas a dura realidade é que no decorrer do campeonato, ou o time do Nagoya começa a trabalhar um pouco melhor esse sistema defensivo, ou a ter problemas sérios, porque não adianta fazer 1 ou 2 gols lá na frente e acabar tomando 3 do Shimizu, que a gente sabe, né, que não é o melhor atleta da competição, nunca foi, né, mas mesmo assim fez o que quis, fez miséria com essa frágil defesa do time do Nagoya Grampus. Bem, agora no dia 29/4, né, último final de semana, teve a rodada número 11 da J-League, né, a rodada atual, né, e teve os seguintes resultados. O Gamba Osaka venceu o Sagan Tosu por 3-0, esse foi até o último jogo da rodada, né, no dia 29, né, a rodada toda aconteceu no dia 28. E esse jogo foi interessante porque a gente sabe que o time do Sagan Tosu, por mais que é um time limitado, perdeu o Toyoda, é um time joga muito no contra-ataque, um time muito defensivo, acabou tomando gols até com uma certa facilidade, né? O Kurata fez o gol, abriu o placar aos 68, depois o Huang fez 82 e aos 90 minutos o Matheus Jesus acertou um excelentíssimo chute de fora da área ali e acabou dando números finais à partida. O time do Sagan, que normalmente não toma tantos gols assim, mesmo quando vem jogando fora de casa, é um adversário respeitado, né, pelas equipes, e joga numa espécie de 3-1-4-2, né, ou pode ser até um 3-5-2. Pouquíssimos times utilizam esse esquema tático, né, que no caso é o Takahashi, que é esse cara um pouco mais entre um primeiro volante e os defensores, mas o time do Sagan acabou entrando muito no jogo do time do Gamba Osaka, né, que é um futebol um pouco mais de chute fora da área, você abrir espaços e tudo mais. E isso acabou funcionando nessa partida. E o time do Sagan, quando tentou uma reaçãozinha, já tinha tomado o segundo gol. E aí ficou muito difícil. E no finalzinho, o Matheus Jesus
abriu, né, o de fora da área, acabou acertando um excelente chute. Para o time do Leverkusen essa vitória é muito interessante, né, mas ainda, né, não tira esse fantasma da zona de rebaixamento. No entanto, com essa vitória, né, são basicamente 3 vitórias nessas últimas 5 rodadas, né, o time vem vencendo uma e perde uma, vencendo uma e perde uma. O time do Gamba Osaka está apenas 2 pontos agora da zona de rebaixamento e não é mais o último, né, colocado, que já é um alento, né, para os torcedores do Gamba Osaka. Até essa vitória do Sagantoso, que é um time que já não ganha faz tempo no campeonato, com essa derrota ele assume a 17ª colocação, e o Nagoya, que voltou a perder nessa rodada, seria o novo lanterna da competição, mas assim que a gente falar sobre todos os resultados, a gente volta a falar sobre isso aí. Um outro jogo interessante também foi o jogo do Yokohama F Marinos contra o Kashima Antlers, ganhando de 3-0, com direito a gols de falta, com um baile no sistema ofensivo do time do Yokohama Marinos, e o Kashima se perdeu completamente. O Endo abriu o placar aos 7 minutos, depois o Amano Jun fez de falta aos 21 minutos, e o Nakamachi aos 66 minutos do segundo tempo deu números finais da partida. Uma coisa interessante desse jogo do Kashima foi que teve alguns momentos ali que o Mukasaki foi extremamente fominha, né? Ele teve 2 lances ali que ele estava pronto para poder, ele tinha claras condições de tocar para um companheiro, porque ele não tinha chance nenhuma de ter espaço para chutar, a não ser que ele tivesse acertado chutes milagrosos, né? O Mukasaki foi, na minha opinião, um dos piores jogadores do Kashima em campo, até por essa falta, né, de trabalho em equipe. O Pedro Júnior, que foi até substituído na segunda etapa, reclamou bastante ali em um dos lances que o Mukasaki tentou resolver sozinho, né? E bem, o time do Kashima vem caindo na tabela do campeonato, está 2 pontos da zona de rebaixamento, e mais um sinal amarelo e mais um time grande da J-League é acionado. O time do Kashima é um time para estar na zona de rebaixamento? Claro que não. É um time que se reforçou muito de uma temporada para outra? Também não. Mas o time do Kashima tem um trabalho que já vem acontecendo de anos, né? Não é um trabalho novo, é um trabalho que vem melhorando a cada temporada. O time do Kashima tinha tudo para estar entre os primeiros colocados, no papel um time excelente, né? Mas na prática talvez está faltando um pouco de teamwork, né, para que as coisas comecem a funcionar para o time de Baraki. Eu não acho que também que tirar o Mukanzaki do time seja uma solução. O cara ele é basicamente um dos astros do time, mas o que talvez está faltando para o Mukanzaki é ter um pouco de paciência e um pouco mais de visibilidade no jogo, né? Se ele está vendo que ele não tem condições, ele tem que tocar mesmo, mas essa fome que ele tem como artilheiro da equipe de tentar resolver, de tentar fazer os gols, talvez seja o que está trazendo essa maré de má sorte para o camisa 10 do Kashima. Algumas coisas interessantes que também aconteceram nesse jogo foi que em alguns momentos você via que o 4-4-2 do time do Kashima ficava meio que perdido. Não é muito comum a gente ver o time do Kashima sendo falho no sistema tático, né? É um time que basicamente sempre tem um esquema tático muito bem definido, né? Os 2 zagueiros ficam muito fixos, os laterais tanto ajudam a defender como ajudam a atacar, né? Você vê alguns momentos o Shida até tentando fazer esse trabalho de levar a bola pelo lado direito até o ataque, mas infelizmente o time do Marinos sempre estava um passo à frente do time do Kashima, né? E as poucas possibilidades reais de gols do time do Kashima acabaram sendo frustrados ou pelo goleiro ou pelo bom sistema defensivo ali do Kanai e o Bomber, né, que acabaram saindo ilesos, né, sem tomar nenhum gol nessa partida. Bem, o campeonato é longo ainda, mas para o time do Kashima que tinha planos, né, e estava nos grupos de aposta como um dos principais times para 2018, vem sendo uma grande decepção. O Vissel Kobe venceu o time do Kawasaki Frontale o time do Kobe perdeu para o time do Kawasaki Frontale por 2-1, né? Nesse jogo teve até a expulsão ali do Yoon-Hoon Jong, né, no finalzinho do jogo ali. O Frontale abriu o placar com o Taniguchi logo aos 7 minutos da primeira etapa, né? Teve ali todas as mudanças ali. O time do Kobe tentou algumas vezes ali junto com o Podolski e com o Ogawa trazer um pouco de perigo, mas o time do Frontale veio bem fechadinho, né? Tanto com o Oshima
quanto o Eduardo Neto fizeram um trabalho um pouquinho mais para trás do meio campo ali, né, como basicamente volantes fixos. Isso dificultou bastante a vida dos atacantes do time do Vissel Kobe, que tinham menos espaço ainda, né? O time do Kobe ainda conseguiu empatar o jogo com o Mito 78, mas aos 38 Yu Kobayashi recebeu o passe do Oshima ali e acabou dando números finais da partida. Uma vitória importante para o time do Frontale, né? E mais uma vez o time do Kobe ficou no quase. O time do Ural Reds recebeu o time do Shinhan Bellmare, perdeu por 1-0 com o gol do Ishikawa aos 30 minutos do primeiro tempo. Teve toda a segunda etapa para conseguir fazer o gol, mas o time do Oswaldo Oliveira não funcionou mais uma vez. E o time do Oswaldo continua ainda 100% sem conseguir vitória. No entanto, o time do Ural Reds vem mostrando uma certa melhora na questão tática, né? Ainda vem jogando ali no esquema que é também um 3-1-4-2 ou um 3-5-2, né? Dessa vez ali o Kuroki e o Muto pouco puderam fazer, mas ali pelo menos para dar um alento para os torcedores do time do Ural Reds, a gente vê ainda o Kashiwagi jogando uma partida ok, né? O Yamaga e o Kikuchi, que são jogadores, digamos que mais novos desse elenco ali, que não estavam na última temporada, começam o jogo como titulares, assim como o Hashioka também, que é um jogador jovem. O Oswaldo está tentando dar um pouco da cara dele para esse time, mas infelizmente o time do Shonan conseguiu o gol logo no começo do primeiro tempo e segurou, né, o resultado. Teve até mais uma ou duas chances na segunda etapa e o time do Ural Reds tentou e não conseguiu nem empatar. O time do Jubiluata empatou com o time do Cereço em 1-1, um resultado que foi ruim para ambas as equipes, né? O Cereço, que perde um pouco de contato com os primeiros colocados, e o Jubiluata, que está um pouquinho estacionado na tabela, né? O gol foi do Kawamata aos 25 minutos, recebendo, né, o lançamento ali do Matsura, e no segundo tempo, um pênalti que o Sugimoto acabou completando para o time do Cereço Osaka, e o resultado acabou ficando em 1-1. Interessante que no final da partida teve ali quase um gol do Cereço, mas o goleiro ali do Jubiluá estava muito bem postado, acabou defendendo, né, o Kaminsky ali, e o time do Cereço, que tentou algumas vezes na segunda etapa também com o Kakitani e com o Kyotaki fazendo bons lançamentos, acabou meio que passando em branco. Pelo lado do Jubiluata, eu gostei até da maneira, né, que o Jubiluata se postou em campo. Gostei desse novo Kamata, né, que faz o gol e mostra a língua, é um cara que tenta, digamos, não debochar do adversário, mas mostrar ali que ele é um cara que amadureceu e que esse é o novo Kamata um pouco mais zoeiro, um pouco mais leve, que faz gol e zoa o adversário para tentar desestabilizar, mas a defesa do Jubiluata acabou vacilando e cometendo um pênalti, né, um pênalti desnecessário na segunda etapa, e isso meio que minou as possibilidades do time do Jubiluata e do Nanami de sair com a vitória. Mas, né, quem saiu pior nesse empate foi o Cereço, que ficou muito atrás dos meus colocados. O time do FC Tóquio venceu por 3-2 o time da Nagoya Grampus. Mais uma vez o time da Nagoya não ganha, né? E assim, aos 20 minutos teve um pênalti que o Diego acabou completando. Um pênalti muito esquisito, que a maneira que o Diego bateu, né? Foi meio que correndo, meio que mini paradinhas assim, e acabou fazendo o gol. O João empatou aos 32 ali com o passe do Gabriel Xavier, mas logo em seguida o Nagai acabou fazendo o segundo gol do time do FC Tóquio. Na segunda etapa, aos comecinho, o Diego fez aos 46 e aí o William Rocha descontou aos 62 minutos com mais um passe do Gabriel Xavier, mas o time do Nagoya acabou sofrendo com alguns lances perdidos nessa metade final do jogo e acabou não conseguindo chegar no empate, até conseguiu segurar esse bom ataque do FC Tóquio, que poderia ter feito um quarto gol até com o próprio Diego, né? E com o Maeda, que perdeu ali alguns lances, né, quando entrou no finalzinho do jogo, e o FC Tóquio acabou vencendo essa partida. Pior, claro, para o time da Nagoya, que agora é o último colocado, e o time do FC Tóquio continua colocando essa pressão junto no líder, né, São Francisco Hiroshima. O Shimizu recebeu o Kashiwa Reysol e venceu, né, por 2-1. Olha, o time do Shimizu voltou a ser um time que joga muito bem dentro de casa, né? O Shang Tse fez o gol aos 38 minutos,
né? Também saiu lá bravo, fez até uma zoeirinha mostrando, passando a língua nos dedos e arrumando a sobrancelha, uma zoeirinha muito maluca lá do Chong Tse. O Cristiano acertou um bom chute de fora da área e empatou os jogos aos 40 minutos, né? E o Kitagawa aos 41 ainda fez o segundo gol do Shimizu, e aí todo o segundo tempo foi uma guerra ali entre Cristiano e Chong Tse, mas o time do Shimizu acabou vencendo essa parada, levando 3 pontos importantíssimos para o time do Shimizu, que começou o ano tão assim, né, meio que, né, não sabe se vai, não sabe se ia, e aí o Chong Tse voltando a jogar bem, sendo esse motor da equipe, acabou trazendo essa boa vitória para o time do Reysol, que até esse momento não engana no campeonato, né? O Reysol que jogou tão bem a metade do campeonato passado, mas a gente sabe que o time do Reysol é perigoso, pode estar meio assim, mas depois da parada para a Copa pode voltar um time mais forte, ainda mais organizado no sistema defensivo, já que na frente o ataque do Reysol é muito perigoso. Bem, o Verot Sendai recebeu o time do Sapporo e acabou por 2-2 o jogo, né, um empate, né, teve até o jogador do Sapporo ali, o Kim Min-tae, expulso na segunda etapa, né, o Sapporo começou essa partida vencendo com o gol do Fukimori aos 16 minutos, na segunda etapa o Nishimura empatou para o Verot Sendai, né, e no finalzinho do jogo, aos 38 ali, o Sograskin, né, o tailandês, fez o segundo gol do Sapporo, e ali o time do Sapporo estava já encaminhando, né, para estar conseguindo uma vitória que seria importante, mas no finalzinho, né, o Oiwa acabou empatando já na Bacia das Almas, ali já era basicamente quase 93 para 94 minutos da segunda etapa, o Oiwa acabou empatando o jogo para o time do Sendai, e o time do Sapporo saiu frustradíssimo, né, do estádio, já que poderia estar e sido um dos poucos times visitantes que venceram nesta rodada, mas aí acabou ficando por quase. Para finalizar essa rodada, o Vitória Nagasaki recebeu o Sanfrecce Hiroshima, uma festa gigante dentro do estádio do Nagasaki, mas infelizmente o nosso pequeno Vitória Nagasaki não aguentou o líder, né, Sanfrecce Hiroshima, que venceu por 2-0, gol do Damda, né, mais um tailandês fazendo um gol nessa rodada, né, aos 52 minutos, e aí o Sasaki dando números finais aos 59 minutos. Tá interessante, todo o primeiro tempo o time do Vitória Nagasaki jogou de igual para igual com o líder, tá? Então isso foi muito legal, teve até algumas chances, né, no começo da etapa, mas no segundo tempo acabou sobressaindo o time melhor, que foi o time do Sanfrecce Hiroshima, que claro, era o franco favorito, né? Mas esse 3-4-3 que o time do Vivaren joga é interessante, né? Ele começou com o Nagura, o Juama e o Sawada pela ponta direita, né? Esse trio ali, claro que o espanhol é o centroavante, né? E os dois atuam ali como segundos atacantes, mas em alguns momentos o time do Vivaren tinha a real possibilidade de fazer o gol, mas parou ali nas mãos do bom goleiro Hayate, fazendo mais uma ótima temporada. O time do Vivaren que tinha até conseguido boas vitórias consecutivas, né? São basicamente 4 vitórias nas últimas 5 rodadas, né? Perdeu agora e conseguiu subir bem na tabela. Então, claro, uma derrota por líder com certeza não vai abalar, né, tudo aquilo que o time do Vivaren vem fazendo na temporada, mas é claro, tem que voltar na próxima rodada, tentar mais uma vitória, tentar um empate e ainda conseguir essa gordura que a gente tanto sonha para o Vivaren manter na ilha do campeonato. Pelo time do líder Hiroshima, mais uma vitória importante, né? Tinha perdido na última rodada pro segundo colocado, que é o FC Tokyo, então voltar a vencer era extremamente importante e, posso dizer, até indispensável, já que o Sanfrecce Hiroshima é um time esperto, né? Ganhou mais de um campeonato assim, que é fazendo um começo de ano excelente, depois entre um empate ou outro, o time tem esses pontos que eles têm o direito, né, de perder, já que ele teve um começo de campeonato muito melhor que os demais. Uma coisa interessante que é sempre bom a gente frisar é que a J-League está tendo nessas rodadas assim, uma em cima da outra, porque a gente sabe que logo vai ter a parada para a Copa, né? Então provavelmente já na 16ª rodada, se eu não me engano, já vai ser ali a última rodada que a gente vai ter antes, né, da pausa para a Copa do Mundo.
Fui até confirmar aqui, exatamente isso. A J-League vai até a rodada 15 no dia 19 e 20 do 5. Né? Depois o campeonato vai parar, voltar apenas na Copa do Mundo, após a Copa do Mundo, né? No dia 18 do 7, que é a 16ª rodada. E claro, as equipes vão aproveitar, né, esse basicamente mais de quase 2 meses parado e vão fazer essas pré-temporadas, né, essas segundas pré-temporadas, né, para estar acertando os times e melhorando e tentando achar um espaço para estar melhorando. Claro que essa pausa vai ser ótima para os treinadores brasileiros, principalmente ali independentemente em que posição que o Gamba conseguir nessas próximas 4 rodadas conseguir, ou até onde o time do Oswaldo Oliveira conseguir chegar também nessas próximas rodadas, é importante essa pausa, né, para os treinadores brasileiros terem um pouco mais de tempo de trabalhar entre as equipes, né, e claro que o Sanfrecce Hiroshima, como líder, vai querer chegar nessa rodada 16 com alguns pontos sobrando, né? Então, com certeza, o time vai continuar esse digamos, começo forte de campeonato para conseguir a maior pontuação possível para ter essa, digamos, segunda metade do ano, né, com um pouco mais facilidade. Cabe agora ao FC Tóquio, né, e aos demais candidatos ao título, né, a estarem lutando para estarem diminuindo o máximo possível. Bem, sobre a classificação até esse momento da J-League é o seguinte: Sanfrecce Hiroshima é o líder com 28 pontos, o FC Tóquio é o segundo colocado com 22, em terceiro vem o Frontale com 21, o Sapporo, olha aí, ó, o grande Sapporo aí, ó, com 9 pontos, né, quem diria, né, o Sapporo que teve dificuldades tão grandes, né, no ano passado para conseguir, né, se manter na J-League, foi uma vitória, a continuação, e agora está entre os primeiros colocados, mostrando, né, que o time do Sapporo, por mais que ainda é um time que tem uma limitação muito grande comparado com os primeiros colocados, está lutando de igual para igual. Em quinto vem o time do Cereço Osaka com 19 pontos também. Em sexto, o Vegeta Sendai com 16 pontos. Shimizu, Kobe e Shonan Bellmare são ali até o décimo colocado com 10 pontos. Depois abaixo dele vem o Kashiwa Reysol com 14. Mesma numeração do Vega Nagasaki com 14 pontos, é o 12º. Né? Muito bem ali o Vega Nagasaki com essas 4 vitórias consecutivas. Né? Começou mal, depois teve esse revival aí que deu esses pontos importantes. Com 12 pontos está o Yokohama F Marinos, e aí começa a zona do desespero, né? Em 14º está o Ural Reds com 12 pontos, mesma numeração do Kashima Antlers, né? Também com 12 pontos. Em 16º, abrindo a zona de rebaixamento, o Gamba Osaka com 10 pontos, o Sagan Tosu com 8 pontos é o 17º, e em 18º, também conhecido como último colocado, está o Nagoya Grampus, que já não vence há pelo menos 5 rodadas. Então a situação do time do Nagoya é sim já um nível de desespero, porque a gente sabe que um time quando sobe da J2, tudo que ele menos quer é voltar a jogar na parte de baixo do campeonato. Então o time do Nagoya acredito que não vê a hora de ter essa pausa, né, após a rodada 15, para estar sentando, vendo o que está dando de errado, treinando e tentando melhorar os seus jogadores, para ir no mês 7 em diante a equipe ter todo, basicamente aí metade do campeonato ou um pouquinho mais, para estar lutando para sair dessa zona tão ruim, né, para o time do Nagoya que começou tão bem o campeonato. Bem, terminado de J1, vamos falar aqui agora um pouquinho da J2, né, a J2 que já está na sua rodada de número 11, né, e também tem rodadas no meio da semana também. Aconteceram os seguintes resultados. O Okayama venceu o time do Kumamoto por 3-1, o Kofu empatou com o Jeff Knight Chiba por 1-1, o Ehime empatou com o Yamaga por 1-1, o Miwa venceu o Verde Tokyo por 2-0, o Gifu perdeu para o Kanazawa por 1-0, o Renault Yamaguchi, time do Elias Falles, perdeu por Albirex Negata, time de Muralha, por 2-1, o Kamata Maré empatou com o Fukuoka por 1-1, o Mito Holyhock perdeu pro Kyoto por 2-1, o Oita venceu o Machida Zero por 4-3, o Yamagata perdeu para o Tsugi por 1-0 e o Yokohama FC ganhou do Tokushima Vortex pelo placar também de 1-0. Nesse momento, após os resultados, né,
A tabela da J2 é o seguinte: o Oita é líder com 24 pontos, mesma numeração do Okayama, que também tem 24 pontos, é o segundo. Esses dois times subiriam direto para a primeira divisão. E aí, nas zonas de playoff, está o Renault Yamaguchi em terceiro com 20 pontos, o Vista Fukuoka tem 19 e está em quarto, Verde, mesmo perdendo, em quinto colocado com 18 pontos, e o fecha a zona do playoff com 17 pontos e é o sexto. Vamos falar agora até o final da tabela. Em sétimo, Yokohama FC com 17. Em oitavo, Machida Zero com 16. O Kanazawa é o nono com 15. Mesma numeração do décimo colocado, Matsumoto Yamaka. 11º, Mito Holy Hulk. 12º, o Totig. Esse tem 15 pontos. Com 14 pontos, vem o Omiya Ardilha com 13º. Campeonato ruimzinho até pelo Omiya, né? Não é um comecinho muito animador. A gente esperava que o Omiya tivesse pelo menos entre os primeiros colocados nessa situação, né? Mas ainda não. Mesma coisa com o Abrix Negata, que é o 14º com 14 pontos. O Montedio Yamagata é o 15º com 12 pontos. O Kofu é o 16º com 11 pontos. Mesma numeração do Tokushima Vortex, que também tem 11 pontos, né? O Shiba também tem 11 pontos. E aí, os últimos colocados, o Gifu em 19º tem 10 pontos, mesma numeração do Kamata Marek também. E aí, os dois últimos colocados, o que estariam sendo rebaixados, né? Ou, né, tem tudo agora aquele esquema de playoff entre o terceiro colocado, entre o penúltimo colocado com o segundo da J3, aquela bagunça de sempre, que é o Kyoto, que esse momento tem 9 pontos, mesma numeração do último colocado, que é o Ehime, que também tem 9 pontos. Na J3 também teve rodada nesse final de semana, né? E os jogos foram os seguintes: o Gura Morioka perdeu o Kagoshima United por 4-1, o Azul Claro venceu o Gainari Tottori por 1-0, o Parceiro Nagano perdeu o Sub-23 do Cereço Osaka, o Fukushima United venceu o Fujieda por 2-0, o Yokohama Soccer City venceu o Ryukyu por 3-2, o Cataler Toyama perdeu para o Blobets Akita por 4-1, e o Giravanski Takyushu também perdeu para o Guma Kusatsu por 1-0. E após as rodadas, a J3, que começou bem depois da J2, tem a seguinte classificação: o Azul Claro é líder, né, com 16 pontos, o Yokohama Soccer City aparece em segundo com 14 pontos, o Cereço Osaka Sub-23 também tem 14 pontos, em quarto o Gainari Tottori também com 14, o Fukushima United também 14 é o quinto, o Kagoshima United é o sexto com 13 pontos, o Blobets Akita é o sétimo com 12 pontos, o Ryukyu tem 11 pontos, numeração do que o Gamba Sub-23, que é o nono, em décimo colocado o Guma tem 10 pontos, o Sagamihara é o 11º com 8 pontos, Parceiro Nagano aparece apenas em 12º com 7 pontos, mesma numeração do Gura Morioka, do Fujieda e do Giravanski Takyushu. Em 16º está o Cataler Toyama com 6 pontos e o Tokyo Sub-23 é o último colocado com 13 pontos. Tem algumas equipes nesse começo de campeonato de J3 que tem mais jogos e alguns menos jogos, né? Então, por exemplo, o Azul Claro é líder, mas fez apenas 7 pontos. Né? E, por exemplo, o Sagamihara tem apenas 6 jogos, né, e está em 11º. Então, assim, com certeza vai ter algumas rodadas ali que vão ser colocadas em ordens um pouco mais para frente. E aí, quem sabe, após a Copa do Mundo, todas as equipes vão estar mais organizadas e todas vão estar com basicamente o mesmo número de partidas. E aí, claro, a gente vai poder trazer a classificação um pouco mais organizada. No entanto, né, é interessante mostrar que o Azul Claro, né, que era o time que foi até estreante no passado na J3, é líder com um jogo a menos. Então isso é muito importante para o pequeno time e guerreiro do Azul Claro. Mas a gente sabe que vencer a J3 é uma coisa e ter a licença é outra, né? A gente está devendo ainda fazer as devidas pesquisas para saber quem é que tem e quem não tem as licenças para estar disputando a J2 na temporada de 2019. E com isso a gente termina mais um Renomaru. Quero, é claro, agradecer a vocês mais uma vez por me aguentar aqui falando sozinho por mais de 40 minutos. E também lembrar vocês que tem rodada de J-League no meio de semana mais uma vez, no dia 2/5, com rodadas às 7, às 7h30 e às 8 horas da manhã. Roda 13 no próximo final de semana e na próxima semana também, com rodadas no meio da semana e no final de semana, antes da pausa do dia 20, para depois a gente focar apenas em Copa do Mundo. Beleza? Muito obrigado a todos. Voltamos na próxima semana. Aí mais organizado, tudo certinho. Comigo aqui com Elias Falas para poder falar um pouco mais sobre J-League e tudo o que rola dentro da seleção japonesa. Muito obrigado, fique com Deus. Até semana que vem.